amigas, tudo bem com vocês? Porque eu estou bem, espero que todas vocês estejam bem também. E antes de começar o vídeo, roda a vinheta. Voltei, amigas, e hoje eu vou gravar um vídeo pra vocês que, na verdade, já era pra mim ter gravado há muito tempo. Só que eu não gravei por dois motivos. Primeiro que, na época que era pra mim ter gravado esse vídeo, eu ainda não tinha o canal, nem pensava em ter o canal aqui no YouTuber. E depois que eu pensei em gravar, eu já tinha um canal, porém, gente... A vergonha da gata, já vim contar isso. Era muito, ainda é. Porque, olha, não é só um relato de parto normal, é uma humilhação, isso que eu vou contar. Só que até eu filtrar tudo, sabe? E aceitar que não foi só comigo que isso aconteceu, que eu entendi que várias outras mamães tiveram relatos parecidos com o meu e até mais humilhante que o meu, porque o meu já acho humilhante, gente, imagine pior que isso. Gente, só pessoas inteligentes entenderiam isso. Eu falei, não, então agora chegou o momento de contar pras minhas amigas, eu compartilho tudo aqui com vocês, relatos de um parto normal, tá? Então eu vou, assim, tentar resumir pra vocês o máximo que eu conseguir. E pras mamães aí que vai ser mamãe, a gestação, né, e o parto é muito relativo. Cada mulher tem um relato diferente, tem um parto diferente, é normal, é cesárea, enfim. E cada relato é diferente um do outro, então nunca nenhum parto vai ser igual, então não se comparem. Quando eu tenho amigas que ainda não são mãe, e quando elas perguntam como foi o meu que eu conto, ou que eu falo alguns relatos, algumas ficam assustadas, mas eu falo, nunca vai por mim. Porque o seu vai ser totalmente diferente. Por mais que, mas é tudo igual, o bebê nasce tudo pelo mesmo lugar, nasce, mas cada mãe passa um processo diferente no pré, no pós, durante no pós, quer dizer, então assim, nunca se comparem, não compartilhem aqui comigo a experiência de vocês, ou o que vocês pensam sobre o momento, quando o momento chegar de vocês terem essa experiência, o que vocês acham, quem aí já passou por essa experiência, deixa aqui, enfim, interajam aqui comigo. E bora lá, bora contar tudo isso, gente, porque... Eu muita vergonha, gente, de contar isso de verdade. Chega a ser piada. Primeiro que eu tive meu filho numa idade que eu sempre desejei ter. Desde quando eu fazia aquelas brincadeiras. Sabe aquelas brincadeiras na escola que a gente brincava? Com quantos anos você quer ser mãe? Quantos filhos você quer ter? Qual país você quer conhecer? Blá, blá, blá. Eu sempre falava a mesma coisa. Que eu queria ser mãe com 25, com 27, com 28 anos. E tinha amigas minhas que falavam, quero ser com 20, com 22, com 18, enfim. Eu sempre falei essa idade. Quando eu cresci, eu continuei falando a mesma coisa. Mesmo trabalhando, viajando, eu sempre falava, eu quero ser mãe com essa idade, quero formar minha família com essa idade, né? Mas... o dia de amanhã a Deus pertence e veio assim tudo de forma muito rápida e inesperada, porque o meu filho, ele foi planejado por Deus, né? E hoje em dia é a maior bênção da minha vida. E eu fui mãe com quantos anos, amigas? Exatamente a idade que eu sempre profetizei. Sabe como é que é o nome disso? Profetização. Quando a gente profetiza, quando a gente imagina, acontece. Porque eu sempre profetizei, até nas brincadeiras, que eu ia ser mãe com 25 anos. E eu fiquei grávida com 25 anos. Sou mãe de um menino, né? Meu primeiro filho, mãe de primeira viagem aos 25 anos. Eu tomava o anticoncepcional. Eu já tomei o Selene, mas eu tava tomando o Ciclo 21. E aí, vocês sabem, atrás lá da cartelinha, as meninas que já tomaram, ou que ainda tomam, ou que vão começar a tomar, atrás da cartelinha, vem os dias certinho pra vocês tomar. Tipo assim, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, os dias certinhos da semana. E eu sempre fui e tomei certinho. Nunca tomei injetável, sempre foi, assim, comprimido. E aí, nesse dia que aconteceu esse descuido, eu tinha tomado o meu anticoncepcional 2 dias antes, porque eu tinha esquecido de tomar. E quando aconteceu esse descuido, eu estava exatamente 2 dias sem tomar o comprimido. Mas por que você estava 2 dias sem tomar? Porque eu tinha muito aquilo. Eu sempre fui uma pessoa, gente, muito perfeccionista. Perfeccionista que eu falo nos mínimos detalhes. Desde a organização, a casa, a roupa, a tudo, gente, a tudo. E com remédio era a mesma coisa. Então, se eu começasse a tomar segunda-feira, eu tinha que tomar certinho. Segunda, terça, quarta, quinta, sem pular nenhum dia. Se acontecesse de pular, por exemplo, eu não tomei sexta e sábado, eu falava assim, não, então não vou tomar domingo, vou começar na segunda pra me começar certinho. Mas você não deveria ter feito isso, porque não existe isso, que não sei o que é remédio. Mas eu fazia. E nesse dia eu fiz exatamente isso. Eu não tomei o anticoncepcional na sexta e no sábado. Quando aconteceu o descuido, foi um final de semana, foi num domingo, não já tinha tomado o anticoncepcional na sexta e no sábado. E aí aconteceu o descuido no domingo, vai vir. O que eu fiz? Tomei a pílula do dia seguinte. E aí que tá, amigas, que eu não deveria ter feito. Eu tô passada, chocada. Eu fiz. Foi tomar a pílula do dia seguinte. E foi o que o médico falou pra mim, que como eu já tomava o anticoncepcional, que já é um hormônio, eu tomei a pílula que ela é, assim, 2, 3 vezes mais forte que o anticoncepcional de hormônio. Então, assim, rebateu com o outro e fez um efeito ao contrário. E foi o que aconteceu. Se talvez eu não tivesse tomado a pílula do dia seguinte, o remédio tinha feito efeito. Por quê? Eu tinha, antes de deixar de tomar na sexta e no sábado, de segunda a quinta, eu tinha tomado certinho. Só que aí, quando aconteceu o descuido, que foi num domingo, e eu tinha ficado sexta e sábado, eu tomei achando que, mas aí fez o efeito ao contrário. E foi onde aconteceu a minha gestação.
No meu 9º mês, né, de gestação, eu fui pra minha última consulta de pré-natal. E aí a minha ginecologista falou assim, olha, ele já está posicionado, já tá assim, na posição de nascer. Você já está com tantos dias, né, de tantas semanas de gestação. E assim, a qualquer momento pode acontecer. E ela tinha me dado uma data prevista, que não era aquela data. E eu, né, escutei o coração do neném, tirei as dúvidas que eu tinha que tirar lá com a minha ginecologista e tal, beleza. Gente, eu vou até deixar pra vocês a foto da roupa, da pastinha, da jaqueta, de tudo que eu tava no dia que eu fiz essa consulta. Porque foi exatamente nesse dia que eu estava com essa roupa, e eu tenho foto até da calcinha que eu tava no dia dessa consulta. E aí ela começou a me explicar, né, gente, mãe de primeira viagem, a gente não sabe como que são as contrações, como que é, o que a gente faz, enfim. Ela falou, olha, as contrações de treinamento, ela é assim, assim, assim. E quando é realmente pro nascimento do bebê, é assim, assim, assim. E me explicou, falei, tá bom. Tirei minhas dúvidas e fui pra casa. Só que antes de ir pra onde eu morava, eu passei na casa da minha avó de consideração, pra gente tomar um cafezinho da tarde. Tomei o café da tarde e fui pra onde eu morava, gente. Aí chegando lá, coloquei um potinho de Danone com granola, guardei minha pastinha, coloquei lá em cima da minha penteadeira com a minha bolsa, fui lá comer, que eu tava com essa vontade de comer esse Danone com essa granola, sentei no sofá, fiquei assistindo televisão, que tava passando na sala mesmo, e comendo essa granola, esse Danone, bem tranquila, bem de boa, com aquele mega barrigão. Eu não tava sentindo nada, tava tudo muito tranquilo, né? Portanto que eu nem cheguei a tirar a roupa que eu tava, né? Eu só tirei o tênis mesmo e o boné, que eu tava de boné. E aí os acessórios, né? Tipo a pá, essas coisas. E aí, gente, tô lá comendo. Era umas 4h25, 4h26 da tarde. O Arthur começou a dar um giro 360 na minha barriga. Eu não ouvi o que eu ouvi? Eu não sei o que essa criança tava fazendo. Eu sei que começou a fazer umas ondinhas assim em cima do meu estômago. Eu já tenho um estômago alto com a barriga. Aumentou minha barriga 10 vezes mais. E aí, eu achei estranho. Aí eu comentei com a pessoa que estava do meu lado. Eu falei assim, tá muito estranho esse movimento do Arthur, porque ele nunca se mexeu assim, dessa forma. Aí ela falou assim, você tá sentindo dor? Eu falei, não, eu não tô sentindo dor. Só tô sentindo, né, esse incômodo assim, né, da minha barriga. Porque é ele que tá se movimentando dessa forma. E continuei comendo meu Danone. Daqui a pouco, gente, eu comecei a sentir meio que umas pontadinhas na minha barriga, comecei a sentir umas pontadinhas. Aí eu falei assim, nossa, tá começando a me dar umas pontadas diferentes aqui, né? Também nunca senti essas pontadas. Aí ela falou assim, será? Aí eu falei, será que é agora, meu Deus do céu? Eu fiquei pensando, eu falei, mas não é possível. Eu cheguei algumas horas da minha ginecologista, né? Por mais que ela falou que qualquer hora seria o momento, né? Mas, enfim, gente, continuei comendo. E aí eu comecei a raciocinar o que ela tinha me ensinado, né? Sobre a diferença da contração de treinamento pra contração do parto. E comecei a comparar. E aí, gente, eu fui vendo que essas dorzinhas que tava dando, ela tava, tipo assim, ela tava vindo, tipo assim, com uma frequência maior e depois tava diminuindo. E aí foi onde eu já levantei, já comecei a ficar meio que ansiosa, parei de comer o que eu tava comendo, fui lá dentro, conferi minha bolsa, porque eu já tinha deixado tudo arrumado, já tava tudo organizado. Fui lá, conferi minha bolsa, tava tudo organizado, voltei pra sala, fiquei sentada. Gente, foi dando 5 horas, deu 5h30, deu 6 horas, e eu lá com essa barriga, e o Arthur mexe pra lá, mexe pra cá, e umas contrações, só que até então eu tava aguentando. E nisso, o meu esposo, ele tinha saído pra ir pegar uns uniformes da empresa dele, porque exatamente nesse dia foi o dia da efetivação dele, o dia do nascimento do Nenes. E ele tinha ido retirar o uniforme, crachá, as coisas, né? E aí, eu continuei lá, né? Quando deu mais 7 horas, a dor começou a apertar mais. Aí eu fui pro quarto, peguei um travesseiro, vou até fazer pra vocês como eu fazia. Peguei um travesseiro assim, ó, coloquei o travesseiro aqui meio que apoiado perto da minha barriga, que eu tava com uma barriga muito grande, fiquei segurando assim, ó, e afundava a cara, e apertava, e apertava, e apertava, e a dor apertando mais, e nada do meu esposo chegar, nada dele chegar. E aí o pessoal, quer ir pro médico? Vamos pro médico, vamos, não sei o que. Eu falei, não, a doutora falou pra mim tentar aguentar o máximo que eu puder, porque chegar lá no hospital eles vão me colocar pra sofrer, né, porque minha bolsa ainda não estourou, tais. E eu fiquei com muito medo, porque eu fiquei com isso na cabeça, sem contar que várias pessoas que já foram mãe falaram pra mim que quando a gente vai com poucos dedos de dilatação, eles colocam você pra ficar na bola, pra ficar andando, pra tomar banho, pra fazer isso e aquilo. E, gente, eu literalmente não ia conseguir fazer tudo isso sentindo dor. Falei, vou aguentar em casa pra ir nos últimos dos últimos, né? E fiquei. Só que aí, gente, começou a apertar muito. Isso já tava dando quase 8 horas da noite. Olha o tempo que eu aguentei. Mas esse tempo que eu tava aguentando, o bebê não tava correndo risco, a bolsa não tinha estourado, eu só tava sentindo contrações que davam realmente pra aguentar em casa. Por isso que eu fiquei durante todo esse tempo em casa. Só que aí, quando exatamente a dor começou a apertar, eu já tava assim, ó. Eu já tava me torcendo todinha, parecendo uma minhoca. Meu Deus. E aí foi a hora que ele chegou bem em cima. Ele pegou muito trânsito, mas ele chegou bem em cima da hora que a gente já tava literalmente saindo pro hospital. Corremos pro hospital, que eu ia ganhar, né? Chegando lá, me colocaram numa cadeira de roda, deram a entrada, né, lá no meu prontuário. E aí eu fui lá pra dentro de uma salinha, que pra mim já começou o terror daí. O que eu tô fazendo aqui? Eu fui pra dentro de uma salinha, que é onde elas fazem o tal do exame de toque. Sim, esse exame de toque, elas fazem pra ver quantos dedos você tem de dilatação, se você tem muito, se você tem pouco. E, gente, ai, eu coloquei uma camiseta, uma blusa, assim, esses vestidos de cirurgia feio, que eles é tampado na frente e aberto atrás. Que desgraça!
Amarraram pra mim, eu tava só de calcinha. E aí deitei, ela enfiou os dedinhos lá, sei lá o quê, pra ver, eu só tinha 3 dedos. Aí ela falou assim, tenta andar um pouquinho, né, fazer isso, fazer aquilo, porque a gente só interna com 9 dedos. Eu falei, meu Deus, eu tô com 3, só interna com 9. Eu quero a minha casa, eu quero a minha mãezinha. Imagina o tanto de tempo que eu ainda vou sofrer, já tava sofrendo com dor, falei, eu deveria ter ficado mais. Mas pra mim, eu já tava com bastante dedo de dilatação, porque eu tava sentindo já muita dor. E aí, gente, eu peguei, fui andar um pouquinho, aí voltava 4 dedos, 4,5, depois 5, e nisso eu já sentindo dor, a dor mais forte, até que a crise de ansiedade atacou. Eu comecei a me tremer todinha, me tremia toda, sabe, todinha, e ninguém tava sabendo mais se era dor, se era, né, alguma outra coisa, pressão, e eu falei que eu tinha essas crises de ansiedade, que era isso, mas não que eu tava ansiosa pra ter o bebê, e sim que eu tava com aquilo já da dor, sabe, então juntou tudo, eu na cadeira de roda ali me batendo, me tremendo, e aí elas pediram pra mim andar, porque eu precisava andar, não podia ficar sentada. Gente, eu andei esse hospital ponta a ponta, eu não conseguia pisar no chão, eu não conseguia sentar, eu não conseguia baixar, parecia que o Arthur ia nascer a qualquer momento, e eu andei por horas e horas, até que, quando eu estava com uns 8 dedos de dilatação, elas me internaram, fizeram a internação e colocaram o famoso sorinho. Esse sorinho é o terror das grávidas, né? Porque falam que quando coloca esse sorinho é a hora que começa mesmo e a dor aperta assim que você vai no céu e volta, né? Minha mãe sempre falou desse soro, eu sempre tive muito medo. Eu falei que quando eu for mãe, eu vou entrar em choque quando elas falar desse soro. E literalmente, eu não entrei porque eu já tava me batendo de ansiedade, já tava com muita dor. O que seria esse soro? Nada. Quando elas colocaram, só aumentou a dor. E aí eu já tava indo pra 9 dedos de dilatação. E aí, gente, eu tava deitada numa maca, eu lembro que eu gritava. Eu pegava, enfiava a mão assim dentro da madeira, assim, ó, que tinha na parede de enfeite. Eu tava com tanta força que eu não sei como eu não arranquei aquelas madeirinhas de enfeite da parede. Eu gritava falando que eu queria fazer cesárea, que eu ia... Eu gritava falando que eu não ia aguentar. E elas, você vai, mãezinha, você tem passagem, aguenta, que a bolsa logo, logo estoura. Como é que eu vou ter calma? Olha tudo que eu tô passando! E fiquei, gente, gritava e apertava a mão do meu esposo, e ele olhando pra mim com uma cara de assustado, e eu gritei muito, eu me contorcia, eu me batia, foi muito sofrido, porque eu falava que eu não ia aguentar, que eu ia ter porque realmente era muita dor. Só que a minha bolsa, amigas, ela não estourou. E aí, o que aconteceu? Teve uma hora que eu levantei, que eu quis ir no banheiro, e aí sangrou, pingou um sangue no chão. E aí eu falei, tá sangrando e tal, falei pra enfermeira. Aí eu fui no banheiro, usei o banheiro, voltei, aí elas falaram com o pai que a minha bolsa não ia estourar, que elas iam precisar romper a minha bolsa. Já entrei em desespero, porque eu pensei, será que aconteceu alguma coisa com o bebê? Será que tá acontecendo alguma coisa, alguma complicação? A gente que é mãe de primeira viagem, a gente não entende nada, né? E eu, como uma boa mãe de primeira viagem, né, entendia nada também. E aí elas falaram que ia precisar romper. Até que ele foi, me explicou, né, falando que elas tinham falado com ele que ia precisar romper, porque a minha bolsa não tinha estourado e tal. E eu gritando, não quero saber se vai romper, o que vai fazer, eu só quero que nasça, porque tá doendo muito, eu não vou aguentar, eu vou morrer. Gente, meu Deus do céu, parecia que eu já tava tendo o filho, mas eu ainda não estava, amigas. E aí ela veio me explicar que eu ia deitar na maca, né, com o corpo reto, ia levantar só um pouquinho a minha lombar, que elas iam colocar uma bacia debaixo da minha lombar, uma bacia rasa. E com o caninho que elas estavam na mão, elas iam enfiar o negocinho lá pra romper a bolsa, mas que não colocaria em risco o bebê nem nada, né? Era só uma forma da bolsa estourar logo pra gente já ir pra mesa de parto. Enfim, amigas, eu não tinha outra opção a não ser aceitar, até pelo fato que eu já estava ali morrendo de dor e tudo, que eu mais queria é que o bebê nascesse logo. E aí foi, amigas, eu sei que o pai viu tudo, que humilhação. Eu tive que ficar lá com a perna assim aberta, assim, com a bacia debaixo de mim. Sem entender o que elas estavam fazendo, mas eu sabia que era pra o melhor, né, pra acontecer logo o nascimento do bebê. E ele vendo tudo, amiga, tudo. E aí elas romperam a bolsa. Na hora que elas romperam, amigas, eu não sentia assim elas rompendo, porque eu já estava sentindo muita dor. Então nada pra mim que fosse doer ia fazer diferença, porque eu já estava com muita dor. Na hora que elas romperam, eu gritei. Na hora que eu dei um grito, eu fiz força. Na hora que eu fiz força, a cabeça do Arthur já apareceu, amigas. E ele com muito cabelo. Aí elas me sentaram na cadeira de roda e eu fazendo força. E elas falando, mãezinha, não faz força, não pode ficar fazendo força, porque senão o bebê vai nascer. Meu Deus. Não faz força agora, a gente já vai lá. E eu gritando, falando que eu não aguentava, que ele tava nascendo, que eu não tava aguentando. E amigas, eu fazendo força. E o Arthur ali vem, não vem, até que elas pegaram, me colocaram numa maca assim, me deitaram numa maca bem rápido, pegou a roupa, perguntou quem assistiu o parto, era ele, né, que já tava comigo, jogou a roupa assim nele, que eu nem vi nada, eu só sei que ele apareceu lá, parecendo os próprios cirurgiões lá, os médicos, porque tava literalmente com o uniforme da mesma cor. E aí elas já pegaram a maca assim, ó, e entraram assim no centro cirúrgico, né, pra fazer o parto. E gente, amigas, olha, dali, a única coisa que eu consegui ver foi um monte de médico ao meu redor, e nem ele eu enxerguei, ele tava do meu lado, mas amigas, eu tava assim, literalmente da cor dessa parede aqui, branca, de muita dor. Então assim, eu não tive aquele momento de tipo assim, sorrir, tirar foto antes, fazer isso, fazer aquilo, porque já tava doendo muito, amigas, e eu só queria que nascesse logo. E aí nisso, que eu tava ali no meio dos médicos e tudo mais, amigas, eles só falaram assim, ó, faz mais uma vez força. Na hora que eu fiz, o Arthur já
colocou assim metade do corpo pra fora. Só que aí eles falaram que ia precisar fazer um leve cortezinho lá na danadinha, porque ele era um bebezão e a passagem, né, pro corpo dele não ia ser completa porque precisava abrir um pouco mais. E amigas, corte, faça o que tiver que fazer, mas só nasce, só tira esse neném. Ai, gente, eu queria muito conhecer ele, mas ao mesmo tempo eu tava muito desesperada porque era muita dor. E aí eles fizeram um corte, continuei fazendo a força, o Arthur já nasceu, amigas, um bebezão. Eu só vi eles levantando assim o Arthur pro alto. Eu vou deixar pra vocês uma fotinha do Arthur, o tamanho que o Arthur nasceu e o peso que ele nasceu. E também vou deixar pra vocês a foto, a única foto que eu consegui registrar, e também eu consegui tirar umas com os médicos, mas ficou lá no hospital, mas a única foto que a gente conseguiu registrar após o nascimento dele, nele com a touquinha e tudo mais. E aí, amiga, na hora que ele levantou assim, que a gente olhou ele chorando, aí eu, sabe, só dei aquela respirada assim, porque eu já tava sentindo dor já desde aquele horário da tarde que eu comecei a sentir contração. E aí eles foram lá pra aquelas mesas que eles cortam, né? Eles cortam o cordão umbilical e levam pra lá, não sei se é pra colocar placenta, eu não sei o que que é, pra colocam ali em cima da mesa as coisas, né? Quando eu olho pra um lado, pro outro, cadê o pai da criança, né? Ele tá lá, gente, tá lá simplesmente com medo de médico olhando pra cima. Falei, meu filho, né? Porque ele literalmente estava lá fazendo parte. Parecia que ele também trabalhava, fazia parte com cirurgiões ali, com o doutor. E aí ele tava lá, curiosidade, né? Também foi lá ver o neném. Depois eles trouxeram o neném até mim. E aí colocaram uma touquinha, eu dei um cheirinho, tirei a foto. Depois eles pegaram o neném e colocaram num negocinho assim, né? No que o neném fica dentro, parecendo um bercinho, uma maquinha meio que berço. E aí, amigas, vem a pior parte. Eu simplesmente caguei. Sim. Ah, não, mas por que você cagou? Sim, gente, eu caguei, amigas. Um troço desse tamanho. E eu mesma fiquei assustada, porque eu falei, cara, e um fedor. Ah, eu tô nojento, tô falando isso aqui com vocês. Só besteira. E é por isso que eu nunca quis falar o relato de parto, porque é muito difícil falar sem dar risada. Agora eu dou risada, mas na hora lá, eu não sabia onde enfiava a minha cara. E tipo, eu só faltei chorar. E aí, na hora que eu vi aquele negócio em cima da maca, ele fedor, eu falei, gente, e é normal, porque a gente já fica 9 meses sem, né, ter a menstruação. Então fica aquele monte de sangue acumulado dentro de você, então você já imagina como vai sair, né, as coisas. E aí, na hora que eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, eu caguei. Amigas, eu fiquei falando pra eles, eu caguei, o pior, o pai vendo, né, o primeiro cocô, a gente nunca esquece. Eu falei, o pai vendo aquilo, eu falei, meu Deus. E aí eu falando aí as enfermeiras falaram assim, pro doutor, né, e aí as enfermeiras falando assim, mãezinha, fica calma, fica tranquila que isso acontece. Tem mãe que caga na hora que o bebê tá nascendo, tem bebê que caga dentro da barriga da mãe, que foi o meu caso. Minha mãe falou que ela quase foi de arrasta quando eu nasci, porque eu fiz dentro da barriga dela e teve que fazer toda uma limpeza lá que eles têm que fazer, né. Graças a Deus o Arthur não fez isso, quem fez foi a mãe. E elas falaram, tem mãe que, né, que caga ali na hora que tá tendo neném. Enfim, ela falou, fica tranquila, isso é super normal. E eu, gente, literalmente não sabia onde enfiava a minha cara. Depois, quando eu lembrei disso, quando eu lembro disso ainda, é muito difícil falar sem não rir. Mas na hora, eu literalmente quis chorar de vergonha e humilhação. E aí só veio aquele rastro, assim, ó, aquela freada passando de uma maca pra outra. Gente, que humilhação. Que humilhação, amigas. E aí, eles me colocaram nessa outra maca, me levaram. Aí eu fui fazer um negócio lá, uma ressonância. E aí, depois que eu fiz a ressonância, eu fui pra uma sala. E aí, nessa sala, elas colocaram uma fralda em mim. Eu fiquei de fralda, literalmente fralda de neném, sabe, geriátrica, grande. Colocaram uma fralda. E aí foi onde eu vi o bebê com mais calma. Pude olhar cada detalhe dele, dar colinho, aconchego, sentir o cheirinho. Ele sentiu o meu cheirinho. Foi a primeira aproximação que eu tive com o neném. Foi quando eu fui pra essa outra sala depois da ressonância. E aí elas falaram assim, mãezinhas, você tem que dar o primeiro peito, né, a primeira amamentação pra ele. Você sabe dar? Eu falei assim, não, mãe de primeira viagem, eu não sei. Elas foram, amiga, pegaram o bico do meu peito, assim, parecendo que era uma borracha, uma chupeta. Colocaram na boca do bebê, assim, meio que deu uma forçadinha, assim, na carinha dele no meu peito pra ele puxar. E ele literalmente começou a puxar. E aí foi onde já começou a produzir o leite. Eu já tava com leite no meu peito, mas quando ele deu a primeira puxada, eu senti uma pressão, sabe? E dali em diante, querida, virei uma vaca leiteira, porque nunca mais parou de produzir leite. E foi leite, viu? Leite que eu tinha que tirar com a bomba em casa. Já chegou até a empedrar, mas eu não tive febre, essas coisas. Mas eu tive, graças a Deus, bastante leite. E aí, alguns eu armazenava pra dar pra ele quando vazava, enfim. E aí, amigas, foi isso que aconteceu, o meu relato de parto. E aí, depois disso, eu fiquei mais 2 dias internada. Vou deixar pra vocês uma fotinha aqui do momento em que a gente ficou internado. Vou deixar pra vocês uma fotinha da saída da maternidade dele, que inclusive eu guardo a roupinha. Eu fui pra casa após, foi o primeiro dia, segundo. Fiquei 3 dias, né? No terceiro dia eu já fui pra casa, tive alta, fui pra casa. E aí, em casa, eu comi muita fruta, eu me alimentei, bebi muita água, me alimentava bem, né? Produzia leite super bem. E foi bem tranquilo, meu pós-parto também. Já tava conseguindo tomar banho, fazer tudo sozinha. 15 dias depois eu já estava usando cinta. Eu vou deixar pra vocês uma foto de como ficou o meu corpo, né? Depois desses 15 dias que a minha barriga murchou. Porque quando a gente tem, né? Tem toda aquela menstruação, né? Que ficou parada durante meses. E aí até a barriga, né? Secar pra eliminar todo esse sangue, leva um tempinho. Lá na hora que eu tava na sala com o Nenes, né? Eu literalmente, amigas, tudo que eu levei foi rosa. Eu levei uma manta rosa, eu levei uma bolsa rosa, uma pantufa rosa, a minha camisola
aula pra mim usar de amamentação era rosa, era tudo rosa. E aí eu forrei, quando elas me colocaram lá no quarto, antes do bebê ir pra lá ficar comigo, eu forrei a minha manta rosa, coloquei a bolsa. Aí na hora que a enfermeira entrou, ela falou assim: é seu esse cobertor rosa? Você teve menina? Eu falei assim: não, é menina. Eu falei: essas coisas rosas são minhas. E aí ela falou: mas não pode forrar, tem que ser o lençol daqui, né? Porque acho que é por conta que, pra não ter bactéria, sabe, amigas, fungo, essas coisas, e pegar, né, na gente, a gente tá ali com o corpo ainda aberto, né, que acabou de passar por um processo de parto, né, de cirurgia, enfim. Eu tive que tirar, né, aquele forro, aquela manta, deixei lá no cantinho, mas tudo que eu levei foi rosa. Então todos os médicos, nutricionistas que entravam, as enfermeiras, eles achavam que o meu bebê era menina, porque tudo que tava ali comigo era rosa, mas na verdade era um menininho. E aí também outro relato foi quando a enfermeira deixou o bebê pra me dar o primeiro banho sozinha nele, e eu simplesmente, amigas, elas entraram, eu tinha deixado tudo organizado pra dar o banho nele, as coisinhas. Eu levei tudo, amigas, tudo. Eu ganhei ele em um hospital público, não foi convênio, não foi hospital particular, foi em um hospital público, mas eu falo pra vocês, foi um hospital próximo aqui de onde eu moro, mas eu fui super bem atendida do começo ao fim, pelos enfermeiros, pelos doutor, pelos nutricionistas, por todo mundo que passava lá, sabe, que fez o acompanhamento do pré e o pós-parto. Eu fui muito bem atendido, o hospital muito bem organizado, tudo muito limpinho, e o melhor, eu fiquei numa sala sozinha. Podia ter ficado com outras mães por ser um hospital público? Podia, mas eu fiquei numa sala sozinha, onde só ficou eu e o neném. As outras salas tinha outras mães, mas pelo menos nessa sala ficou só eu e o neném. E mais um detalhe, amigas, que quando o Arthur nasceu foi na pandemia, então eu não pude receber visitas, né, a não ser o pai que podia entrar na maternidade, eu não podia receber visitas, tive que ficar de máscara, o tempo que, né, eu precisasse, eu tinha que ficar de máscara. No meu pós-parto eu também permaneci de máscara por conta do neném, mas eu tirava quando tava só eu e ele. E visitas recebemos bem pouco, e todo mundo que ia visitar tinha que estar vacinado, e também com máscara, né, justamente pelo contato com o bebê, que na minha opinião eu nem preferia ter recebido visita. Mas enfim, justamente por conta disso, né, optem sempre pelo normal, porque você que se tornou mãe tem força pra você ter seu filho, porque Deus dá essa força. Deus dá força, porque olha, uma menina pra ter medo de injeção, de cirurgia igual eu, nunca existiu não, viu? Eu sei, amigas, tem muitas pessoas que têm esse medo, e eu não sou a única, mas eu sempre tive medo de agulha, de injeção. Minha mãe falou: vocês só vão parar de ter esse medo quando vocês se tornar mãe. E literalmente, porque hoje eu vou tomar minha injeção, que é anticoncepcional, e eu vou sozinha, sem minha mamãe levar, mas antes ela precisava me levar e ainda me segurar quando eu era criança, porque eu sempre causei, desmaiava depois que tomava injeção. E hoje em dia, ó, vou tomar meu anticoncepcional, que é por mês, que é injetável. Quando tem exame pra fazer de sangue, eu vou lá coletar sozinha. Se precisar tomar alguma injeção, eu tomo. Então, depois que a gente se torna mãe, a gente tem uma força dentro da gente que é assim, que é surreal, nem você acredita. Será que essa força tá saindo de mim mesmo? Então, amigas, quando vocês se tornarem mãe, vocês vão conhecer essa força, essa mãe leoa que vocês vão se tornar. E durante a gestação também vocês vão ver, depois que nasceu, o quanto vocês foram fortes por ter carregado a criança por meses ali na barriga de vocês, fazendo exame, trabalhando, fazendo tarefas de casa, fazendo muita coisa, e você foi capaz de aguentar todo esse fardo que Deus te deu, te presenteou, porque é uma bênção. Criança é uma bênção, meu filho é uma bênção, e eu amo, gente. E é isso. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa like, compartilha, se inscreva no meu canal, me segue nas redes vizinhas, que eu sempre estou por lá, compartilhando meu dia a dia com vocês. E um beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!